Medo de mudar de carreira para trabalhar com emagrecimento ou atuar com emagrecimento de uma forma diferente da que você está habituada a fazer. Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje aqui na nossa live de aquecimento para o curso Viver de Emagrecimento. Se você ainda não está inscrito, já olha o link que está aqui embaixo desse vídeo ou digita curso se você está aqui no Instagram. Vamos lá, gente. Hoje, nossa, eu adoro falar sobre esse assunto. Deixa eu já colocar aqui o tema do nosso conteúdo de hoje, né? Medo de mudar de uma forma geral. Não sei se você passa por isso, mas se você tem esse medo de mudar de carreira de alguma forma, seja você, deixa eu só ajeitar meu celular aqui melhor. Seja você alguém que já trabalha com emagrecimento, mas principalmente você que está em uma profissão que não te faz feliz. Se você está em um lugar, em uma carreira ou em um trabalho, né? Dependendo, não sei qual é a sua visão de vida de trabalho, mas independente de onde você tá, se você tá em um local que não tá fazendo você feliz, se você não tá sendo muito bem valorizado, e se você está aqui, significa que você adora falar sobre desenvolvimento pessoal, emagrecimento, saúde e, por que não, transformar essa paixão em uma nova profissão. Só que aí, né, eu adoro quando a gente vem falar desse tema para abrir a sua mente para diversas possibilidades. O que é que acontece? Eu sei que entre aquele desejo, entre aquele sonho de mudar de profissão ou de se aprimorar ainda mais na sua profissão, tem o medo, não é mesmo? Conta aqui pra mim quais são os seus maiores medos quando você pensa em mudar de carreira ou quando você pensa em atuar de uma forma diferente da forma que você vem aprendendo, mas que vem percebendo que precisa, sim, de alguns outros estudos, né, de alguns outros conhecimentos que você ainda não domina se você já trabalha com emagrecimento, né? E eu sei que existem alguns medos que são muito comuns. E deixa eu te falar já uma coisa, tá? Se você é uma pessoa que sente medo, se você já tá inscrito, inclusive, no nosso curso, provavelmente você já deve ter respondido, né, o nosso check-in. Se você não preencheu, gente, já preenche o check-in, tá? Digita aqui curso, faz a tua inscrição, preenche o check-in, até porque você vai estar concorrendo a vários prêmios preenchendo o check-in. Mas por que eu tô falando desse check-in? Porque eu leio todos e vários dos que eu já li são as pessoas falando exatamente desse medo. E primeiro ponto, para você que sente medo em algum âmbito dentro da tua busca profissional, eu só quero te falar que o medo é algo normal. Como assim, Ana? O medo é normal? Sim, que bom que você sente medo. Presta bem atenção nisso, que bom que você sente medo. Por quê? Porque o medo, ele é uma emoção que deve ser sentida. Só que o medo, ele tem a função de ligar a nossa anteninha pra gente ficar alerta, pra entender o que é que está acontecendo. Só que muitas pessoas, eu não sei se esse é o seu caso, muitas pessoas se deixam paralisar por esse medo. E quando eu falo paralisar, o medo que paralisa a nossa vida, ele muitas vezes é um medo imaginário, mas que o nosso corpo, devido à forma que o nosso cérebro e a nossa mente funciona, lida com esse medo como se fosse algo real. Então, o primeiro ponto para você que tem medo de mudar de carreira, medo de trazer novidades para a tua profissão, se você já trabalha com emagrecimento, primeiro ponto que você tem que saber é esse: ter medo é normal. Agora, o que não é normal, o que não deve ser aceitável, é você permitir que o medo paralise a tua vida. Quais são os medos que vêm paralisando a tua vida? Quais são os medos que vêm te impedindo de ser um profissional melhor, de trabalhar com o que você ama? E aqui eu vou citar alguns medos que são bem comuns. Primeiro é o medo da incerteza. Não sei se acontece com você, meu Deus. Será que vai funcionar para mim? E se eu fizer investimentos nessa minha carreira, né? Se eu investir meu tempo, se eu me dedicar aqui e não der certo? Aí vem o medo do fracasso. E aí a pessoa fica, meu Deus, mas se eu não conseguir ter sucesso nessa nova área e disso, e as pessoas vão falar isso e aquilo,
Aí vem o medo da opinião das outras pessoas. E aí, realmente, a pessoa fica paralisada. Só que entenda uma coisa. Eu já falei aqui, né, em algumas das nossas aulas, que lá no curso Viver de Emagrecimento, eu vou te ensinar mais profundamente toda essa parte emocional, tá? E como as nossas emoções estão ligadas ao que nós atraímos para nossa vida. Nesse momento, você que sente medo, deixa eu pegar uma caneta aqui para exemplificar. Você que sente medo, eu quero te explicar uma coisa. Você, metáfora, é uma anteninha que atrai para a tua vida tudo o que você sente. Então, quanto mais medo você sentir, mais tudo isso que você tem medo vem para você. E por que o autoconhecimento, estudar sobre o comportamento humano é fundamental? Porque isso também acontece com os teus clientes. E às vezes nós temos medos que são medos conscientes, né? Provavelmente esses medos que eu citei aqui, o medo da incerteza, o medo da opinião dos outros, se você vai mudar, o medo de fracassar, o medo de não dar certo. Pode até ser medos que são conscientes para quem tá pensando em mudar de profissão. Mas tem vários medos que são inconscientes, que estão lá no mais profundo da tua mente. E esses medos também estão fazendo com que você atraia para sua vida tudo isso que você tem medo. Então, vamos pensar da seguinte forma. Primeiro, boa parte das pessoas não sabem, não reconhecem quais são os medos mais profundos que elas têm. Uma outra parte até reconhece isso de forma um pouco mais superficial. Quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai conseguindo entender esses nossos medos para saber como lidar com eles de forma adequada. Eu te pergunto, sentir todo esse medo vai adiantar de alguma coisa? Vai te tirar do lugar que você está insatisfeita? Sentir todo o medo que você sente da mudança, essa insegurança, tudo isso vai mudar alguma coisa? Não, vai te paralisar ainda mais. Só que, como eu te falei, ter medo é normal. Ter medo é normal. A gente não vai olhar pro teu medo e vai achar que é uma besteira. Não. A nossa mente interpreta esse medo como sendo algo real. Essas emoções, né, que nós temos, elas vêm como eu posso falar, elas vêm como uma memória ancestral registrada lá no nosso DNA. A gente herda essas emoções porque foram essas emoções, junto com a nossa parte racional, que nos fez evoluir como espécies. Então, lá atrás, no passado, todo esse medo que nós sentimos, muitas vezes, eles realmente salvavam a nossa vida. Eu falo nossa vida como espécie humana. Só que a gente não pode fingir que ele não tá ali. Só que também não olhar para esse medo e buscar mecanismos, ferramentas para enfrentá-los não vai resolver. Porque, como eu te falei, o medo que você sente traz para você mais daquilo que você tá sentindo, né? Um medo super comum, que eu li aqui em vários comentários do nosso check-in, tá? Inclusive, se você ainda não fez a inscrição, digita curso aqui e preenche o check-in para você concorrer aí a uma bolsa de estudos na UNEC, concorrer ao planner dos perfis, um livro meu autografado, vários prêmios que você vai estar concorrendo aqui, participando do nosso curso gratuito, tá? E aí, o que a gente faz, Ana, se a gente tem medo? Entenda, primeiro ponto é esse que eu tô falando até agora com você, entender de onde vem esses medos, de onde é que vem essa insegurança, porque se onde você tá não tá legal, se você não por algum motivo, né? Cada pessoa tem o seu motivo. Tem pessoas que é porque estão ganhando pouco, tem pessoas que é porque realmente não estão satisfeitas com a profissão que tem atualmente, tem pessoas que até estão satisfeitas, mas querem mais. Tem pessoas que já atuam na área, mas tem essa questão do conhecimento atual não conseguir suprir todas as necessidades dos clientes. Cada um tem a sua questão aí, né? Mas, quanto mais, anota isso. Quanto mais eu olho para algo na minha vida, seja esse algo negativo ou positivo, mais isso se expande. Então,
Você que tem medo de mudar de carreira, você que tem esse medo por algum motivo, mas você não está satisfeita onde você está, quanto mais você põe a tua atenção no teu medo, mais esse medo cresce. E não é isso que vai resolver a tua vida. Então, Ana, o que é que eu tenho que fazer para conseguir trabalhar todo esse meu medo, que eu já entendi que é normal, que é o primeiro ponto, entender que é normal. Primeiro ponto é você olhar para o outro lado. Porque aí agora você vai ter uma balancinha para comparar e talvez você perceba que esse medo que você tinha, ele não é tão grande. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo, metáfora, historinha, tá, gente? Imagina que você é uma criança, porque boa parte dos nossos medos vem lá da nossa infância, né? Imagina que você é uma criança, que você tá indo dormir. E aí, como uma criança, como várias crianças que existem, você tem medo do escuro. Para um adulto, percebe que é meio surreal o medo do escuro, porque o adulto já sabe que o escuro e o claro tem praticamente ali as mesmas coisas. Mas para a criança que tem medo do escuro, o que é que isso significa? O medo do desconhecido. A nossa mente ama o que já é conhecido, o que a gente já conhece. E o que é que você já conhece? A sua carreira atual. O que você está vivendo atualmente é o que é conhecido para você. Isso é confortável. Por quê? Porque isso traz a segurança. Isso traz a tua sobrevivência. Mas isso não te faz evoluir. Isso te protege do desconhecido. Por quê? Porque para algumas pessoas, né, o desconhecido era igual lá com os nossos ancestrais, quando eles estavam passando por uma mata, e aquela mata poderia ter um bicho, mas também não poderia ter nada. Então, sempre que os nossos ancestrais passavam por algumas questões desconhecidas, esse medo ativava. Então, por isso que você acaba tendo medo quando é algo novo, tá? Agora, já entendi isso. Então, essa criança, né, pra quem tá chegando agora, eu tô contando a história de uma metáfora pra você entender como enfrentar o teu medo de mudar. Presta bem atenção, se você precisar mudar alguma coisa da sua vida, isso aqui vai virar uma grande chave na sua cabecinha aí, tá? Você já vai sair dessa aula aqui com a super transformação se você aplicar isso que eu tô te falando. Você tem o medo de fazer transição de carreira. Você tem o medo de mudar a sua forma de atuar. Por quê? Porque você tá apegado lá no seu passado. Né? Hoje, gente, eu não me posiciono como personal trainer. Eu não me posiciono mais como nutricionista. Eu perdi o meu passado? Não, isso faz parte da minha história. O quanto que eu investi de dinheiro em 2 faculdades, em 3 pós-graduações da área convencional. Mas já pensou se eu fosse ficando apegada a esse passado só porque é conhecido pra mim? Só porque eu investi tempo, só porque eu investi dinheiro naquilo ali? Eu não ia conseguir enxergar outras possibilidades se eu ficasse apegada a isso. E é o que eu percebo que é muito comum nas pessoas que têm medo. Esse apego ao passado. Nossa, mas olha o que eu já fiz. E aí o que eu falei, volto a repetir. Aquilo que você olha expande. Para onde você tá olhando? Você tá olhando pro seu medo? Você tá olhando pra sua carreira atual, que você não tá satisfeita? Você tá olhando para o que você já tem? Às vezes o que você já tem, por mais que seja muita coisa, e nós temos que ser gratos sim por tudo que nós temos, mas ainda é tão pequeno em relação a tudo que tu pode construir, em relação a tudo que tu pode conquistar. E aí tu fica aqui, ó, com medo de soltar esse pouquinho que tu tem, que uau, é incrível, sim, devemos ser gratos por isso aqui, mas e tudo que tu pode conquistar? E tudo que tu pode conquistar, se tu começar a trabalhar com algo que tu ama, com algo que vibra teu coração, com novos conhecimentos. Percebe? Então, voltando para nossa historinha, o medo ele é da seguinte forma. A criança tá lá no quarto escuro, morrendo de medo. Aí o pai, né? Nessa metáfora, digamos que o pai sou eu querendo te mostrar que existe algo além do escuro que você tá aí passando. O pai chega lá na criança e fala, lá no escuro, né? Filho, não tem por que ter medo do escuro.
a criança, às vezes, ela não vai entender. Ela tem ainda muito medo daquele escuro, muito medo daquela mudança. Aí o pai vai lá, né, e procura entender porque a criança tem medo daquele escuro. Na verdade, a criança, quando olha pro guarda-roupa dela, ela fica imaginando que vai sair um monstro dali. Porque até eu tenho alguns desenhos infantis que tem isso, né? Então ela fica imaginando que vai sair um monstro dali. E aí, quando o pai chega lá e mostra que não tem nenhum monstro, que são roupas que tem ali, a criança vai começando a entender e vai enfrentando aquele medo que ela sentia. Então, para ela enfrentar esse medo, ela precisa olhar para aquilo que ela tinha medo de uma forma diferente. Ela precisa entender que não vão sair monstros do guarda-roupa, mas que era a imaginação dela, que são roupas penduradas ali. E você, o que é que você precisa começar a fazer para lidar com o medo que você tem de mudar? E sair dessa situação que você tá, que independente de como ela estiver, pode vir parar muito melhor. Você precisa fazer isso aqui, ó. Imagine que você tá nessa posição aqui, tá? Olhando para o teu medo. Pro teu medo de mudar, pro medo de mudar de carreira, pro medo... Gente, eu sei, tá? Tem pessoas que têm medo de faturar mais, de ganhar mais dinheiro. Porque inconscientemente, o que é que esse medo traz? Acha que vai perder a família, acha que vai perder os amigos. Tem mulheres que acham que pode dar ruim no casamento se ela ganhar mais dinheiro. Todos esses medos aí também acontecem quando a gente tá falando de carreira, tá? A insegurança. Eu não sei qual medo que você tem, mas aí você tá aqui olhando pro teu medo. Agora, se você pega esse medo e você olha pro outro lado, você coloca isso na balança. Enquanto você olha pro medo, foi o que eu falei antes. Tudo aquilo que você olha expande. Enquanto você olha pro teu medo, o teu medo tá pesando mais, tá ganhando. Por quê? Porque você olha pro medo e aí você olha pra insegurança, para o que as pessoas vão falar. Você começa a criar um monte de história na tua cabeça que o teu corpo e a tua mente começam a achar que é real. Dentro do que, quando a gente começa a estudar como a nossa mente funciona, tudo que se passa na nossa mente como pensamento, o corpo processa como sendo realidade. A nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário, forma de falar. Por quê? Porque o nosso cérebro processa todos os pensamentos como sendo questões reais. Então, tudo aquilo que você olha expande. Então, você vai olhando para todo esse medo de mudar de carreira, para todo esse medo que você tem, e aí vai pesando. Agora, se você olha para o outro lado, se você começa a olhar para as possibilidades que você pode ter, construindo uma nova carreira, como, por exemplo, na área do emagrecimento, que é o que nós vamos te ensinar no curso Viver de Emagrecimento. O Willy perguntou aqui, ó. Esse instituto tem cursos para formar mentores na área do emagrecimento? É exatamente isso que nós fazemos, né? Todos os nossos conteúdos aqui, eles são direcionados exatamente para isso, né? Todos os nossos conteúdos, os nossos cursos, tudo isso é para formar profissionais para viverem de emagrecimento através do emagrecimento comportamental. Então, para quem tem medo, né, que é o nosso conteúdo de hoje, dentro dos vários conteúdos que nós temos, tanto medos conscientes como medos inconscientes, o que é que você tem que fazer? Você tem que olhar para o outro lado. Você tem que colocar mais peso nas possibilidades, no que é positivo, no que é bom, do que no teu medo. E aí eu trouxe algumas coisas para você enxergar, para você colocar esse peso aqui, no outro lado. Então, olhando para o emagrecimento, do porquê fazer essa transição de carreira no emagrecimento, para trabalhar com emagrecimento. Gente, eu sou apaixonada tanto pela parte, né, do comportamento humano, como também por entender o mercado de trabalho, como é que funciona. E aí tem alguns pontos que são muito relevantes quando a gente vai fazer uma transição de carreira, né? Primeiro ponto, acho que é a nossa paixão por aquela área, porque hoje nós temos a possibilidade incrível de escolhermos a nossa profissão.
o que há pouco tempo atrás não era tão fácil, né? Poder escolher. As pessoas hoje com a internet têm essa possibilidade. Segundo ponto, cada vez mais pessoas precisam desse trabalho. Porque quando a gente vai olhar os dados do mercado, o que é que a gente enxerga? O mundo está cada vez mais obeso. Cada vez as pessoas aumentando esse excesso de gordura. E vai ficar pior. Vai ficar pior se não tiver profissionais como você que está aqui atuando com emagrecimento, com a visão comportamental. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos seres sociais. Somos seres sociais. E à medida que a nossa sociedade está mudando, pode olhar, eu vou te mostrar isso mais profundo no Viver de Emagrecimento. Mas à medida que a nossa sociedade muda, de acordo com os novos padrões sociais, a obesidade é uma doença que tende a crescer. Se você perceber, o boom da obesidade vem com o avanço da tecnologia, que separa o homem, muitas vezes, do homem, que interfere nas relações, que interfere na forma que os pais criam os seus filhos. E todas essas questões estão muito relacionadas com o excesso de peso, com as escolhas que as pessoas fazem. Então, se o mundo tem cada vez mais tecnologia e o mundo avança muito mais do que a nossa forma de funcionar e de processar a informação, mas pode ter certeza, se não tiverem pessoas profissionais que entendam de comportamento humano, esses números vão avançar cada vez mais, porque cada vez mais pesquisas, medicamentos, suplementos, cirurgias são enviadas, né, são mostradas nos meios acadêmicos, né, nas faculdades, mas o número de pessoas obesas não diminui. Só aumentam cada vez mais. Então, se você, ao invés de ficar olhando para o medo que você tem e você olhar para esse mercado que está em expansão, nossa, você vai enxergar as oportunidades. Você vai enxergar as oportunidades, né? E aí você vai ver todos os benefícios que você pode ter trabalhando com emagrecimento, né? Principalmente porque a gente trabalhar com emagrecimento é para quem gosta desse assunto, é para quem gosta disso. É diferente de quem quer trabalhar com qualquer outra coisa só pelo dinheiro. Mas é você fazer dinheiro e muito dinheiro com o que você ama. Você tem uma carreira que tem propósito. E muitas pessoas acham essa história de propósito uma besteira, mas não é. Tem um documentário que eu assisti recentemente que fala sobre as zonas azuis do mundo. Olha que interessante. Esse documentário está na Netflix, eu não lembro qual é o nome do documentário, mas eu acho que é alguma coisa relacionada a como viver 100 anos, alguma coisa assim. E uma das coisas que esse documentário mostra, que as pessoas que vivem mais tempo, né, ele sai investigando as zonas azuis do mundo e ele mostra que as pessoas, né, um dos fatores, dos vários fatores das pessoas que vivem muitos anos, são pessoas que têm clareza do seu propósito. Que nesse sentido é chamado de Ikigai. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Ikigai, né? O Ikigai é de uma abordagem mais oriental, que ele traz essa visão do propósito. Então, sim, quando a gente faz algo com propósito e a gente junta isso, né, com esse nosso desejo de crescer e de trabalhar, não é só o nosso faturamento que muda, mas a nossa vida muda completamente. Por quê? Porque a gente tá trabalhando, as nossas emoções vão ser emoções mais saudáveis durante o nosso trabalho, e tudo isso está relacionado não só ao nosso faturamento, não só à nossa carreira, mas à nossa vida de uma forma geral. Incrível, né? Então você tem essa oportunidade aí de trabalhar com emagrecimento. E se você ainda não fez a tua inscrição, digita aqui curso, que é gratuito, o curso Viver de Emagrecimento, onde eu vou te ensinar a faturar de 3 a 10 mil reais por mês, atuando com a metodologia inovadora de emagrecimento, que trabalha exatamente nas causas raízes do excesso de gordura. E esse curso gratuito, ele tanto é para você que já trabalha com emagrecimento, como para você que quer uma carreira nova. E é justamente, né, é isso que eu tô trazendo aqui para você hoje. O quanto que pode ser benéfico você investir seu tempo, investir sua dedicação exatamente nessa carreira que você pode estar construindo. E o primeiro ponto
o ponto mais importante para você conseguir superar todos esses medos que você tem, essa insegurança, essa questão do será que vai dar certo, será que não vai dar certo, é você saber para onde você está olhando. Quanto mais você olha para o seu medo, mais esse medo cresce. Quanto mais você olha para as outras possibilidades, para as oportunidades, mais as oportunidades crescem. Não vou explicar pela física quântica como isso acontece agora nesse momento, né? Mas isso já é comprovado pela física quântica. A nossa realidade, ela é moldada por aquilo que nós estamos observando. Então, o que é que você olha na sua vida? Você olha os seus medos? E aí, gente, sabe o que eu acho incrível? Por isso que eu adoro postar os depoimentos dos meus alunos para justamente trabalhar esses medos que vocês têm. Porque quem tem, normalmente, as pessoas que têm muito medo, o que é que elas fazem? E fica olhando para o que dá mais medo ainda. Aí vai se comparar com o resultado de A, B, C e D, que você nem sabe o que a pessoa fez ou deixou de fazer e que não funcionou e que não teve resultado. Eu não tô falando do nosso curso, não, tô falando de qualquer área da vida. Aí você vai pegar exemplos de pessoas que desistiram, de pessoas que fracassaram. Para onde você tá olhando? Para de olhar para isso. Olha para as pessoas que deram certo. Olha para as pessoas que conseguiram. Se inspira nas histórias dessas pessoas. Ontem eu trouxe uma aluna nossa aqui. Amanhã, às 12h12, para quem tá aqui acompanhando ao vivo, também nós vamos fazer uma aula, né? Uma live do nosso Histórias que Inspiram, justamente com esse objetivo de fazer você olhar para quem deu certo, para que você também dê certo. Porque quanto mais você olha para o que deu errado na tua vida e na vida de outras pessoas, mais vai continuar dando errado. Agora, quanto mais você olha para as possibilidades, para as oportunidades de darem certo, olha que oportunidade incrível de você fazer um curso gratuito com certificado para você já começar a compreender como você pode faturar de 3 a 10 mil reais por mês trabalhando com emagrecimento. E você já dá os teus primeiros passos nessa nova carreira. Olha para isso. Olha para as possibilidades. No Histórias que Inspiram de ontem, a gente contou a história de uma aluna que começou, né, a formação dela. Ela já decidiu, né, ela já tinha decidido ir para um outro nível aqui dentro do instituto, né? Além do gratuito, ela entrou na Universidade do Emagrecimento Comportamental e ela tava com esse medo. Pode assistir a história dela, tá? Tanto aqui no Instagram, como também no nosso YouTube, aqui no nosso YouTube, pra quem tá assistindo por aqui. E ela tava com esses medos também. Ela tava com essas inseguranças de será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que realmente isso vai funcionar pra mim? E um tempo depois que ela já começou a estudar, que ela já começou a aprofundar, ela viu o quanto que foi incrível superar todos esses medos, né? Como perceber que eu tenho medos inconscientes? Quais são os sintomas? O sintoma mais comum de medo é a ansiedade. A gente vai conversar sobre isso amanhã à noite, tá? Ansiedade é o sintoma mais comum do medo, porque a ansiedade ela está relacionada ao medo. A ansiedade é o sintoma do medo. Tá? Só que outros sintomas é você observar como está a sua vida. É você olhar para a sua vida, você olhar, peraí, como é que tá o meu corpo, como é que tá o meu faturamento, como é que tá a minha saúde, como é que tá tudo isso? Eu tô satisfeito com tudo isso aqui que tá acontecendo? Não, eu quero mudar. Tá, e por que eu não tô mudando? O que é que tá me impedindo de mudar? E aí, muitas vezes, esses medos inconscientes, eles são como se fossem forças invisíveis. Não sei se já aconteceu com vocês, porque isso também acontece no emagrecimento, mas aí no emagrecimento a gente vai falar lá no Viver de Emagrecimento. Sabe quando você quer fazer algo e você sabe que você quer fazer aquilo, você não consegue? Caramba, o cara avançar, como se você estivesse aqui, ó, com o seu corpo querendo ir pra frente, querendo avançar, mas é como se alguma força te puxasse pra trás. Essa força invisível pode ser os medos que estão lá no seu inconsciente. Tanto é que até para quem vai para os próximos passos das nossas formações, um dos conteúdos iniciais que a gente ensina são os medos da mente obesa, que é o que acontece com os clientes, né? Eu sempre falo muito que as pessoas que não emagrecem porque têm medo de emagrecer. Porque quando ela emagrece, aí começa a acontecer os
os BO na vida da pessoa inconsciente por causa dos medos que essas pessoas têm. Então, o medo, ele funciona da seguinte forma. E como a gente tem essa anteninha, que é o nosso campo eletromagnético, quanto mais medo a gente sente, mais daquilo que nós temos medo vem para nossa vida. Então, é só a gente começar a observar o que é que tá na nossa vida, que a gente vai perceber esses medos que estão lá no nosso inconsciente. E também tem uma coisa, né? A nossa mente, ela funciona como uma camada. Então, a gente vai desabrochando essas camadas para ir aprofundando e conseguindo compreender melhor esses medos. Mas hoje, o passo mais importante, né, que você dá em relação ao seu medo. Como é que eu saio do medo? Eu ativo a minha coragem. Sabe aquela história que tem algumas pessoas que falam assim: nossa, se tá com medo, vai com medo mesmo. Eu não chamo ninguém pra ir com medo comigo pra canto nenhum. Por quê? Porque, como eu falei, quem tá com medo, tá com ansiedade. Fala assim, ó, quem tem medo, tem ansiedade ou tem síndrome do pânico, ou tá paralisado. Porque o medo, ele paralisa. O medo, ele paralisa o nosso corpo. O medo, ele trava a gente não consegue se movimentar. E coisa física mesmo, tá? Ele paralisa a gente. Então, como é que eu saio desse medo? Para ativar minha coragem. Todas as vezes que alguém faz algo, mesmo estando com medo, essa pessoa não está mais com medo. Senão ela não estaria fazendo. É impossível fazer qualquer coisa com medo. É impossível. Todas as vezes, mesmo que você tenha uma insegurança que é diferente de estar com medo. Mesmo com uma insegurança, quando você se movimenta, quando você toma decisões na sua vida, você não está com medo. Você já está com coragem. Porque coragem é a gente agir mesmo com inseguranças. Com medo, a gente não age. E aí, para você que está aqui comigo, né, pensando em mudar de carreira, pensando em aprimorar a sua carreira, pensando em aprofundar ainda mais todos esses conhecimentos para atuar no mercado do emagrecimento, se você tem qualquer medo, sabe um medo que é bem comum? Olha que interessante, gente. Olha, eu acho, hoje, né, eu respeito, porque eu entendo o nível de consciência dessas pessoas. Eu já passei por isso. Por isso que hoje eu mentoro vários profissionais. A pessoa, ela fala assim, eu quero, só fica falando, né? Tá ali só no desejo, só querendo. Eu quero trabalhar com emagrecimento, eu quero que as pessoas me paguem. Porque, gente, trabalho, a gente recebe, né? A gente trabalha e a gente recebe. Isso é o normal, isso é a lei da vida, isso é a lei do dar e receber. Você que quer trabalhar com emagrecimento, você não vai trabalhar de graça, não, porque você não é ONG, não. Né? E até a ONG precisa receber doação. Né? A ONG, presta atenção, a ONG só funciona por quê? Porque tem outras pessoas ali que tem mais que podem doar para as ONGs funcionar. Você ainda não é ONG, pode ser que um dia você seja, eu sonho. E um dia ter uma ONG para trabalhar com obesidade infantil e com mulheres que sofreram abuso e estão obesas por causa disso. Mas hoje eu não posso fazer isso. Mas eu tenho esse sonho. Então, o que acontece? Você vai ter que receber pelo seu trabalho. Mas aí, ao invés da pessoa pensar assim, caramba, eu vou me capacitar. Eu vou investir tempo em mim. Eu vou investir numa capacitação para me formar, para realmente conseguir ter uma carreira de sucesso. E eu vou olhar para isso, eu vou olhar para o positivo, eu vou olhar para tudo que eu posso conquistar nessa carreira. Eu vou olhar para o que é positivo, eu vou olhar para os clientes que eu posso ter, eu vou olhar para o que eu quero. Anota isso, pelo amor de Deus. Olha para o que tu quer. Eu vou olhar para o que eu quero de faturar. Quanto é que você quer faturar? Olha para isso. Ah, eu quero faturar 5 mil, 3 mil, 10 mil, o valor que for. Olha para isso. Então, olha para o que você quer. Esquece aqueles medinhos. Quando os medos vierem, que eles vão vir, você respira fundo. Nossa, você tá falando sério pro respirar fundo? Tô falando sério pra você respirar fundo, porque é fisiológico o medo. E a respiração vai dar um comando pro teu cérebro que você está em segurança. Quando você tá com medo, há uma confusão que acontece no teu corpo. Se você respira, o teu corpo vai falar assim pro teu cérebro, ó, não tem nenhum leão aqui não pra gente brigar.
Não tem nada aqui de perigoso de verdade, não. Então se acalma. Esse medo é coisa da tua cabeça mesmo. Fica tranquilo e aí o medo vai embora. E aí, com o medo indo embora, você consegue tomar decisões. E aí, se você olha para a tua carreira próspera, de sucesso, para o que você pode conquistar, qual é o medo que você tem de investir em você? Aí tem gente que faz assim. Ai, Ana, mas eu tenho medo de não conseguir pagar. Eu tenho pena dessas pessoas. Mas eu tenho pena mesmo. Tenho pena mesmo. Sabe por quê? Porque eu já passei por essa situação. E esse medo, às vezes, de não conseguir pagar, ele durou isso aqui em mim. Por entender isso que eu tô te falando. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fecho os olhos assim, ó, porque a imagem vem na minha cabeça. Eu lembro como se fosse hoje. O primeiro curso que eu comprei, gente, eu vim da educação física e da nutrição. O curso mais caro que eu tinha comprado na educação física, eu acho que era congresso de R$200 que eu pagava. Porque a educação física as pessoas pagam pouco. E aí recebem pouco, né? Porque é acostumado a ficar nessa escassez, a ficar nesse pouquinho. E eu lembro que eu tive que pegar cartão de crédito emprestado. Que eu fiquei até com medo de falar pro meu marido, na época, que eu tinha investido quase R$1.000 nesse curso. Por quê? Porque a gente tem medo, né? Do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. Eu tinha esse medo aí do meu marido vir me criticar se eu tivesse só jogado dinheiro fora. E aí, eu superei esse medo. Como é que eu superei esse medo? Fazendo tudo que eu falei pra você aqui agora. Ao invés de olhar pro medo que eu tinha de, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar o cartão de crédito que eu peguei emprestado da minha mãe? Será que eu vou conseguir fazer dinheiro com isso? Ao invés de ficar com todos esses serais. Gente, eu sempre falo muito de energia. Os nossos pensamentos têm energia. E essa energia, a gente cansa mesmo, tá? Quando a gente tá pensando, essa energia sai do nosso corpo. E atrai ainda aquilo ali que a gente tá pensando pra nossa vida. Então, ao invés de ficar pensando besteira, de ficar pensando se ia dar certo, se ia dar errado, se isso, se aquilo, de ficar pensando nos medos que eu tinha quando eu tive que fazer esse investimento. Hoje eu faço investimento em cursos de quase R$100.000. Não tô brincando, não. Já investi mais de R$500 mil. Quando faz uns 2 anos que eu parei de contar quanto que eu já tinha investido em curso, em formação. Mais de R$500 mil quando eu parei de contar. Lá pra cá eu já devo ter investido mais uns 300. E por que eu faço isso? Porque eu não fico olhando para o gasto. Eu não fico olhando para, meu Deus, eu vou perder dinheiro aqui, não. Eu penso assim, ó, o que é que eu vou triplicar esse valor aqui que eu investi? O que é que eu vou ganhar com isso aqui que eu investi? E o dinheiro, preste atenção nisso, tá? O dinheiro que a gente investe é o valor mais barato que a gente investe nas coisas. Porque o nosso tempo, ele é muito mais precioso do que o dinheiro que a gente coloca em qualquer coisa. Não que o dinheiro não tenha o seu valor, não tenha o seu respeito, porque dinheiro também é energia. Mas o tempo, ele não volta. O dinheiro, você pode fazer de novo. Ele volta para a tua mão. Agora o tempo, e o tempo que você tá perdendo aí, em um lugar que você não tá feliz, que não tá fazendo você ficar satisfeito. Percebe? Só porque você tá com medo. E eu falo só com respeito. Então, olha para o que você quer. Olha, se você quer viver de emagrecimento, se você quer uma nova carreira, olha para isso. Olha para as possibilidades que isso pode despertar na tua vida. Quais são... Imagina. Não, mas quando eu falo imagina, eu não tô falando de brincadeira, não. Imagina mesmo. Fecha os olhos e imagina. Você faturando quanto a mais? Quanto é que você quer faturar mais? O que ia mudar na tua vida? Quais sonhos você ia realizar? O que ia mudar na tua família? Olha para isso ao invés de estar olhando para os medos que você tem. Ai, mas eu tenho medo de falar na rede social e não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, quem é que tá pagando tuas contas é você. Talvez você até pode dividir conta com teu parceiro, com a tua parceira. Mas você é o dono da sua vida. Que deixe, que fale. Que quem quiser falar, que fale. Percebe? O que não pode mais acontecer é você ficar aí nessa zona de conforto por causa de medo. E agora você já entendeu que o medo acontece, que o medo é real pra tua mente e como lidar com isso. Respira e olha pro que você quer. Para de ficar olhando pro que você tem medo. Quanto mais você olha pro medo, mais o medo expande. Quanto mais você olha para as possibilidades, mais as possibilidades expandem. E tem uma possibilidade, uma oportunidade na tua mão, agora,
que é digitar curso aqui embaixo e se cadastrar gratuitamente no curso Viver de Emagrecimento, onde eu vou te ensinar todo o passo a passo para você viver de emagrecimento. E aí, depois, se você quiser continuar comigo, você continua estudando com a gente na Universidade do Emagrecimento Comportamental. Mas também não quero ninguém com medo lá, por isso que eu só vou abrir 30 vagas dessa turma. Não vou colocar mais do que 30 pessoas. Por isso que eu vou fazer gratuito para todo mundo, para quem quiser. E depois, só 30 pessoas que não tiverem medo, que realmente quiserem prosperar na carreira, que realmente quiserem avançar, quiserem minha ajuda, porque eu vou te ensinar tudo. Aí tu pode fazer sozinho, mas se tu quiser minha ajuda para continuar depois comigo, com os meus alunos, sendo um revolucionário do emagrecimento, para chegar a faturar até mais de 10 mil reais. Eu falo de 3 a 10 mil, porque eu sei que tem gente que se assusta com mais dinheiro do que isso. Mas tem alunos meus que faturaram muito mais que isso trabalhando com emagrecimento. Por quê? Porque aprenderam, se conheceram, superaram os seus medos. Então, o meu convite para você hoje é para você pensar na vida que você deseja ter, nas possibilidades, no positivo. Mas eu penso isso toda hora, tá? Eu fecho meu olho, assim, ó, se você chegar pra mim... Olha que interessante, só pra gente encerrar aqui o nosso conteúdo de hoje. Se você entender o poder disso que eu tô falando. Eu tô meio que viciadinha lá no Threads. Não sei se vocês já viram lá, mas eu adoro ficar respondendo as coisas lá. Eu achei uma rede social inteligente, assim, sabe? Que a gente pode conversar sobre coisas inteligentes, então adorei lá. O Threads é tipo o novo Twitter, né? E é engraçado, gente, eu nem gostava de Twitter na época. Nunca fui a pessoa do Twitter. Mas eu amei esse Threads lá. Aí, teve uma pessoa que comentou assim: se você tivesse 30 mil reais... Gente, isso aqui pra mim é exercício de prosperidade, tá? Porque eu já fiz isso. E eu já tive a oportunidade de fazer isso real mesmo. Só que na época eu tinha uma cabeça tão pobre, tão pobre, tão pobre, que eu não consegui gastar 5 mil reais em uma hora. Mas o cara comentou assim, ó: se você tivesse 30 mil reais pra gastar em 40 minutos, eu quero a resposta de vocês aqui, ó, que tá aqui na live, quem tá assistindo a gravação e o replay também coloca aqui pra mim. Se você tivesse, eu vou dar 1 minuto pra vocês escreverem aqui. Se você tivesse 30 mil reais e você tivesse 40 minutos pra você gastar 30 mil reais, já eu vou te dizer o porquê isso tem a ver com medo e com prosperidade, tá? Se você tivesse 30 mil reais e você tivesse 40 minutos para você gastar esses 30 mil reais, o que é que você faria? O que é que você faria com esses 30 mil reais? Quando vocês estão colocando aqui, eu vou contar a história que aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu fiquei pé da vida com meu marido, bem arretada, como a gente fala lá no Nordeste. E aí, eu peguei o cartão de crédito dele, gente. Mas assim, foi bem no começo do nosso casamento, tá? Na época eu nem era desenvolvida no autoconhecimento. Peguei o cartão de crédito dele pra estourar no shopping. E eu, pra conseguir gastar 5 mil reais, eu penei, mas penei assim, ó. Eu não conseguia gastar 5 mil reais. E eu comprei coisa, viu? Eu comprei coisa pra caramba. Mas eu não conseguia. Por que eu não conseguia? Porque a minha mente nunca tinha parado pra pensar como é que se gastava 5 mil reais. Agora, sabe qual é a maior chave disso? Se a tua mente, se você não olha pra tudo isso que eu tô falando, olha pro positivo, olha pros sonhos que você vai realizar, olha pras coisas que você vai conquistar, se libertando desse medo. Se a tua mente não consegue gastar, e eu não tô falando que você precisa ir lá e gastar, não, tá? Mas se a tua mente não consegue gastar 5 mil reais, 10 mil, 30 mil reais, pra que ela vai querer conquistar isso? Pra que ela vai fazer com que você tenha a ambição de querer conquistar mais? Então, eu adoro fazer esses exercícios de ficar imaginando que eu tô gastando um monte de coisa. Inclusive, no começo do ano, a gente tem um exercício dentro da Universidade do Emagrecimento Comportamental, exercícios mentais, que é o Hertz Emagrece. E nesse exercício, eu ainda não posso falar qual é a minha... Eu não posso falar qual é a minha cocriação, tá? Ainda não posso falar, porque eu tô... Sabe aquele processo que você tá cocriando? Quando eu falo cocriar, é conquistar as coisas, tá? Que você tá ali chegando pertinho, e aí, às vezes, você fala para as pessoas o negócio meio que não dá certo, né? Então, não posso falar ainda o que é. Mas, no começo desse ano, eu fechava os meus olhos e eu via aquilo ali acontecendo.
E agora, e assim, gente, era uma coisa que eu via, em breve eu vou estar postando isso nas redes sociais, que foi essa conquista, né? Era uma coisa que eu via, que eu nunca tinha comentado com meu marido que eu queria. Que eu nunca tinha falado que eu queria aquilo ali. Quando eu vi do nada, por isso que você tem que fazer parte do Viver de Emagrecimento. Se você ainda não fez a tua inscrição, digita aqui Viver de Emagrecimento. Desculpa, digita aqui curso, porque já convida ela pra cá, Willy, pra fazer também, tá? Já encaminha pra ela essa live também. E aí, o que é que acontece, gente? Lá no Viver de Emagrecimento, eu vou te explicar detalhadamente como é que funciona tudo isso, tá? Como é que funciona. Pensamento, sentimento, emoção, tudo isso a gente vai te explicar. E aí, só de pensar naquilo ali que eu tava pensando, o que era que eu estava fazendo, que eu estou falando pra você, olha pro positivo. Eu não fiquei pensando assim, meu Deus, mas será que eu vou conseguir isso? Será que eu não vou conseguir? Será que isso aqui vai funcionar? Eu não ficava pensando nessas coisas. Eu pensava no que eu queria. E aí, lindamente, né, mais uma vez, do nada, meu marido teve a excelente ideia de querer a mesma coisa que eu estava querendo mentalmente. Eu nem falei pra ele, percebe? Então é isso que eu tô falando pra você, queridos revolucionários, como eu chamo os meus alunos, né? Quando a gente tem medo, a gente aceita esse medo, a gente entende, a gente respeita, entende que é um medo real, mas a gente para de olhar para aquilo que a gente tem medo e a gente começa a olhar para aquilo que nós queremos. A gente, às vezes vai ter que abrir o guarda-roupa, metáfora, como uma criança tem medo do bicho-papão porque acha que é o bicho-papão que tá lá no guarda-roupa. Então, abrir o guarda-roupa é o quê? Olhar para as possibilidades, olhar para os conhecimentos que estão à disposição, como eu vou te ensinar lá no Viver de Emagrecimento, para você parar de olhar para aquilo que você tem medo, o medo do que as pessoas vão falar, o medo se vai dar certo, o medo se vai dar errado, o medo se você vai investir e não vai ter retorno. Para de olhar para esses medos e olha para as incríveis possibilidades que podem estar na tua vida. Porque é uma escolha sua. Não é sobre o que está acontecendo na sua vida agora, mas sobre o que você escolhe a cada minuto, a cada segundo que aconteça. Para onde você está olhando? Você está olhando para aquilo que você tem medo? Você está olhando para aquilo que te deixa angustiado? Para as dívidas, para os medos que você tem? Ou você está olhando para as possibilidades, para a possibilidade de mudar de vida, de realizar teus sonhos, de ajudar mais pessoas que querem emagrecer? E assim, esse mercado, gente, é um dos mercados que mais crescem. E um ponto muito importante é que aí vai para qualquer pessoa com qualquer profissão dentro do emagrecimento. Se você não se atualizar e não compreender sobre comportamento humano e você ficar só olhando, só estudando conteúdo técnico. Quando eu falo conteúdo técnico, é se você é o personal que só sabe prescrever treino. Se você é a nutricionista que só sabe prescrever dieta. Se você é a esteticista que só sabe fazer protocolo. Se você é a biométrica que só sabe fazer protocolo. A inteligência artificial vai te substituir assim, em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela é expert em fazer protocolo. É só você digitar. Uma vez eu coloquei assim, ó, na inteligência artificial. Monte uma dieta para uma pessoa assim, ó, desse jeito. Coloquei lá certinho. Gente, não é por nada não, mas a dieta ficou perfeita. A dieta ficou muito boa. Agora, o que acontece? Vão ter pessoas, que até hoje existem essas pessoas, que vai pegar uma dieta e vai conseguir seguir. E essas pessoas que já têm uma tendência a serem mais disciplinadas, elas não vão te contratar. Ou elas vão contratar a profissional que cobra barato, ou elas vão contratar a inteligência artificial, porque vai ser mais barato. Agora, os profissionais que estão nesse momento se especializando em comportamento humano, como a gente ensina aqui no Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental, como eu vou te ensinar no Viver de Emagrecimento. Se você tá chegando aqui agora, assiste o replay dessa aula, tá incrível, né? Até ultrapassei aqui o meu tempo, mas assiste o replay dessa aula, digita aqui curso para você fazer a tua inscrição, se tá no YouTube, toca aqui no link que está aqui embaixo dessa aula, porque aproveita que ainda tá no começo. Tem poucas pessoas, mas poucas pessoas ainda, que sabem lidar com as questões de obesidade, excesso de gordura e emagrecimento
com a visão profunda do comportamento humano. Isso é para você, independente da sua área de atuação, independente se você está querendo fazer uma transição de carreira. Isso é para você começar a fazer isso agora, para você colher os resultados, tanto os resultados a curto prazo, você já começa a colher, vendendo os processos, aumentando o teu faturamento, como teus resultados a longo prazo, médio e longo prazo. Pensando na tua carreira, pensando no futuro que você quer ter, para você não ser substituído pela inteligência artificial, porque é o que vai acontecer com os profissionais que são profissionais apenas técnicos, tá bom? Beijo para vocês, amanhã nos vemos aqui às 20 horas pra gente conversar sobre como lidar com pessoas que têm ansiedade no seu processo de emagrecimento. E eu te espero também no nosso curso Viver de Emagrecimento. Já garante a tua inscrição lá, se você ainda não fez a tua inscrição, que é gratuito, tá bom? Beijo grande e até amanhã.